Hoje nós vamos falar sobre enredo e quem vai me receber é o carnavalesco Murilo Lobo, da Estrela do Terceiro Milênio, aqui na Fábrica do Samba 2. Me acompanha? Acho que tudo começa com uma ideia, né? Eu costumo dizer que carnavalesco é uma antena parabólica, é aquela pessoa que está o tempo todo com as antenas viradas para captar ideias e questões que possam se tornar um enredo. Às vezes um filme que você vê, um livro que você leu, às vezes uma vivência própria pode trazer uma ideia de enredo. Então tudo começa com essa luz, né? Com essa chama que de repente se acende na sua cabeça de poder pesquisar aquilo, de poder tornar aquilo uma história a ser contada. E quando eu construo isso, e às vezes construo 2 ou 3 ideias, eu levo para a minha diretoria as possibilidades de enredo, do que falar. E é curioso porque assim, eu que já trabalhei em 3 escolas diferentes assim, há histórias que cabem numa escola e que não cabem, não são pertinentes à outra, né? As escolas têm vida própria, têm características, têm personalidade, né? Então não é qualquer história que cabe em qualquer escola de samba. E aí você tem que encontrar este universo, quando eu vou para uma nova escola, encontrar realmente aquilo que fala a língua daquela escola. E mais do que isso, a história da própria escola, o que ela já falou. Então, quando eu trago os temas, eu faço essa pesquisa toda e aí levo para a diretoria e eles costumam dizer que os olhinhos brilham, sabe? Quando aquela ideia bate assim, é uma coisa de coração. Não é uma decisão ligada à questão de patrocínio ou coisas assim. É uma questão ligada a uma palavra que tem que ser dita, uma história que tem que ser contada. E aí a gente, então, parte daí. Nesse momento, eu tenho uma temática de enredo, tenho uma pré-pesquisa e tudo mais. Mas a partir da aceitação, aí sim, aquilo começa a se tornar um segundo trabalho, que é alinhavar esta história, entender como ela pode ser apresentada, é começar a se aprofundar na pesquisa e a construir esse carnaval através de uma montagem, né? O que vai ser, o que vão ser as minhas alas, o que vão ser as minhas alegorias, como é que eu vou contar essa história, se ela vai ser de começo, meio e fim, se ela tem uma maneira diferente de ser contada, enfim. Esse momento é o momento do mergulho, né? Especificamente para esse ano, ou abre alas que elas vão passar, em que eu resolvi falar de mulheres importantes do samba e do carnaval, mulheres que transgrediram na vida para fincar as suas bandeiras, né, e marcar seu espaço na história. Eu mergulhei na biografia delas todas. E aí eu encontrava sempre algo que unia a história de cada uma delas, né, o enfrentamento de seu tempo, sabe? Enfrentar o machismo, sabe assim, enfrentar até o racismo, né? Porque muitas dessas mulheres são negras, então isso eu encontrava, era comum em todas as histórias. Histórias de muita pobreza, histórias de mulheres que resolveram mandar à sociedade as favas e realizar seus sonhos, né? Deixar o seu coração falar, né? Então o enredo começa aí, nessa coisa que vai trazendo o elemento certo para contar e alinhavar essa história. E o primeiro momento fundamental dele é quando a gente vai passar para os compositores, né? Porque aí você tem que dizer qual é o propósito do seu enredo, o que você quer dizer, porque eles não vão, obviamente, conseguir colocar no samba toda a história que você vai contar. Mas o que é importante estar ali, qual é a mensagem, né? É curioso isso. Para cada ano é de um jeito, mas especificamente para esse ano, nós sabíamos que o samba teria que ser o responsável por trazer a emoção e o propósito da nossa mensagem. Não seria possível contar a história de todas essas mulheres. Seria impossível, aliás, porque se você pensar, cada uma delas poderia ser um enredo, né? E a gente realmente pediu isso aos compositores e eles conseguiram trazer essa linha com a minha ajuda, com aquela síntese que eu vou fazendo, com o entendimento que eu vou tendo de todas as histórias, porque chega um momento da construção, né, do carnaval, que parece que está tudo na minha cabeça, na cabeça do carnavalesco. Eu sou quem sabe mais as informações e é difícil alguém compartilhar isso. Então, a gente realmente tem essa tarefa de começar a passar para fora, de começar a colocar os outros dentro daquilo que está acontecendo na minha criação e na minha cabeça. Então, o processo começa por aí. Aí a montagem do desfile, ela vai começando a acontecer, né? Como é que eu vou contar essa história, o que vai ser importante estar em alegoria, se isso está batendo certo na contagem da história, enfim, é assim que vai. E depois, é importante dizer para vocês que parece que a gente não fecha o enredo quando você cria a sinopse inicial, sabe? Porque tanto os poetas
no concurso de samba enredo, podem trazer para a gente pontos de vista e visões que a gente não teve, visões brilhantes, né? Coisas maravilhosas, e aí isso acende minha vontade de valorizar isso no enredo, eu faço a alteração dele, eu faço uma inserção às vezes de coisas que eu achei valorosas, quanto o próprio desenho do carnaval e para pesquisas mais profundas e dados que vão chegando, vão alimentando esse enredo. Então ele é um processo assim, não é tipo um bolo que você fez a massa, assou e ele está pronto. É como se fosse um processo de que essa massa, na verdade, vai sendo feita no desenrolar mesmo. Só no final é que você põe no forno, que aí já é o momento talvez de apresentar a pasta para os jurados poderem entender. E fica para a gente um desafio, né? Que é fazer o público entender aquilo que você está mostrando, que eu acho fundamental, porque todas as experiências que eu tenho de poder mostrar um desfile, uma coisa que eu criei, para uma pessoa que até que não seja do carnaval, e ela ouvir de mim tudo que está passando, o que cada coisa significa, todos eles dizem para mim a mesma coisa. Gente, o espetáculo é muito maior do que eu podia imaginar. O que apenas poderia parecer um espetáculo de dança, batuque e fantasias, é uma grande ópera, né? Tem um propósito, tem uma história, tem uma mensagem e tudo tem um porquê. E quando a gente conta esse porquê para as pessoas, elas se encantam com isso. E isso é o mais legal. Poder mostrar, poder fazer o público entender o que está se passando é uma coisa muito interessante e fundamental, porque torna o espetáculo muito maior mesmo. Eu tenho que pensar o seguinte: por mais que o público possa receber um libreto que explica um pouquinho cada uma das coisas, talvez ele não leia por inteiro aquilo. Então a minha tarefa é tornar visualmente aquela história muito bem contada e sonoramente também, de alguma forma, porque a gente conta a história através das fantasias, das alegorias e da letra do samba enredo. É o conjunto dessas três coisas que fazem as pessoas terem um entendimento ou às vezes uma visão própria daquilo que está passando na frente deles. Mas é legal quando a gente consegue colocar. Eu tenho sempre essa vontade de tornar muito claro para o público aquilo que está sendo mostrado. Eu gosto muito disso, que eles consigam sentir a poesia, a emoção, às vezes a delicadeza que a gente tem na construção de um figurino, de uma alegoria, enfim, da simbologia e da mensagem do próprio enredo. Então, esse é o nosso dilema, porque o jurado pode receber uma pasta que ele teria que ler por inteiro, né? E é curioso dizer para vocês que no julgamento aqui de São Paulo, apenas 2 julgadores recebem a sinopse do enredo, que é o julgador de enredo e o julgador de samba enredo. Os demais não recebem, o que é uma pena, porque ele poderia ver muito além do seu quesito e entender de maneira global o espetáculo. Eu penso que a gente poderia produzir pastas completas e que tivesse a opção do julgador ler se ele quisesse, para poder entender aquele espetáculo mais profundamente, além do seu quesito, né? Acho que valeria a pena outros julgadores aí terem acesso a isso. De qualquer forma, eu tenho como me comunicar com o jurado, trazendo para ele as informações que embasam, que traz a pertinência, assim, cada coisa que está colocada num figurino, ou cada coisa que está colocado nas alegorias, nas composições, nos destaques, tem um porquê de estar lá, foi pensado previamente. É curioso que as pessoas não imaginam que o espetáculo ele é todo pensado, né? Eu tenho um método engraçado, assim, que quando eu faço a montagem, por exemplo, do desfile, antes de desenhar os figurinos, de começar a mexer com isso, eu faço uma proposta de paleta de cores, só cores, para entender como é que a pessoa vai ver o espetáculo passando visualmente em cores. Decidido isso, aí eu começo a desenhar os figurinos e colocar aquela paleta que ficou bacana para cada coisa, para que o espetáculo seja diferente, seja rico, seja gostoso de ser visto. Né? Então não é uma questão de o que eu tinha, não, é o que eu quero ter, o que eu quero fazer. Eu tenho esse privilégio de poder trabalhar dessa forma e tem dado super certo. Enfim, é isso. Jogo jogado, palavras escritas, histórias contadas e a esperança de que o jurado realmente leia por inteiro, sabe assim? Que ele mergulhe nessa história. Não cabe a ele julgar a nossa mensagem ou a nossa proposta. Ele está ali apenas para dizer se eu cumpri o requisito, se eu contei a história que eu disse que ia contar, se eu trouxe os elementos que eu disse que estariam ali, sabe assim, se a história ela é bem entendida, ela é compreensível pela junção da letra do samba, das minhas fantasias e das alegorias. Eu acho que quanto mais gente tiver informação, e se a mídia puder nos ajudar nisso, nas transmissões, realmente de contar para as pessoas o que cada coisa significa, ganharemos todos. Certamente a paixão pelo carnaval vai aumentar cada vez mais. Oi gente, eu sou Murilo Lobo, carnavalesco da Estrela do Terceiro Milênio,
Prazer poder conversar com vocês sobre enredo.